Os discípulos a caminho de Emaús. Uma experiência muito interessante. Estes homens que ardia no seu coração a palavra daquele caminhante viajante junto deles, que eles nem reconheceram quem era, e ali estava Jesus de Nazaré. Essa história é muito linda, nós vamos estar lendo no devocional deste dia, portanto, Lucas capítulo 24, do versículo 13, nós estaremos lendo até o versículo 35 e apreciando este texto para a nossa meditação. Diz assim o texto: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido, e aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são estas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse: És tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhes disseram: As que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e à crucificação. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E ele lhes disse: Ó nécios e tardos de coração, para crer em tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas, entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão, e abençoou, e partiu-lhe, e deu. Abriram-se-lhe então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: Ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Queridos irmãos, veja este texto bíblico tão especial para nós. A primeira coisa que me chama a atenção primeiro é que foi uma das aparições de Jesus ressurreto, né, a estes dois discípulos que estavam viajando, saídos de Jerusalém, indo em caminho para Emaús, e Jesus aprove a ele estar ali com eles, questionar, e a primeira coisa que ele encontrou naqueles dois era tristeza. Nós comentamos recentemente sobre a realidade da sepultura, a realidade da morte, é o fim. E já era o terceiro dia, e para eles, enfim, a esperança, eu fiquei presa no versículo 21, que eles disseram claramente para Jesus: Nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel. Por quê? Eles acabaram de dizer: Ele fez sinais, ele fez maravilhas. Ou seja, tudo estava dizendo que ele era de Deus, era esse que viria a remir a Israel. Eles creram em Jesus. Muitos não. Pelo contrário, disseram que Jesus estava blasfemando e por isso o crucificaram. Mas estes discípulos creram, amaram e agora estavam perguntando o que aconteceu, porque nós cremos, nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel. Então esta é a primeira coisa que me chamou a atenção. E aí Jesus, ao ouvir estas palavras, os exortou. Jesus perguntou: por que vocês são tão tardios em entender o que a Escritura já tinha profetizado? E essa segunda beleza. A segunda beleza deste texto para mim, mais uma vez, Jesus
fala, declara que o que foi escrito no passado, aleluia, nos profetas, nos salmos, na lei, aleluia, portanto, em todo o nosso Antigo Testamento, estava escrito os detalhes que haveriam de ser cumpridos sobre Jesus, sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição, sobre o que ele padeceria. Então Jesus ali naquele momento começou a lhes explicar, lhes mostrar nas Escrituras, começando em Moisés. Ora, quando se fala começando em Moisés, é o Pentateuco que nós reconhecemos, os primeiros livros, ou os livros da lei, foram todos eles 5 escritos por Moisés. Então Jesus começou a falar da palavra de Deus, cuja palavra de Deus reconhecida é aquilo que nós entendemos no Antigo Testamento, como nós entendemos hoje. E Jesus mostrou lá no Antigo Testamento as profecias, aquilo que já estava revelando do que aconteceria com ele, que era sim o que veio remir a Israel. Amém? Então a beleza do cumprimento, a beleza da revelação das Escrituras é o que mais me chama a atenção. Muitos no nosso meio confundem a realidade desta revelação progressiva das Escrituras, não entendem a diferenciação dos pactos, mas a verdade que nos esclarece neste texto é que há uma revelação progressiva e o que Jesus veio fazer, como ele viveu, quais os propósitos, o que aconteceria com ele, tudo já tinha sido predito. Aleluia! No texto anterior, no pacto anterior. E eu termino esta meditação com aquela nossa pergunta do princípio deste devocional, que era, porventura, no versículo 32, eles disseram um ao outro, depois que reconheceram que era Jesus. Incrível, né? Andando com Jesus, conheciam a Jesus, mas não reconheceram naquele momento de tristeza. De repente, quando Jesus ora, agradece, parte o pão, eles de repente reconhecem a Jesus ali e aí Jesus desaparece. Aí eles olham para o outro e se perguntam, não ardia em nosso coração? O que é que arde o coração? Aleluia. O que ardeu o coração deles quando a Escritura era ensinada com a virtude de Deus? Aleluias. E, na verdade, hoje ainda o nosso coração arde. Nós sentimos algo extraordinário dentro de nós quando a Escritura pura e simples é pregada, é ensinada, é falada na virtude do Senhor, na presença, na operação do Espírito de Deus que opera individualmente naquele que está falando e naquele que está recebendo. Nenhum de nós manipula absolutamente nada, porque essa Escritura é de Deus, o Espírito é de Deus, ele fala como quer, ele faz a obra como ele quer, mas a verdade é que essa Escritura é algo extraordinário. Ela é especial e por isso quando nós estamos recebendo, nos alegrando nela, o nosso coração começa a se regozijar, algo extraordinário que acontece no íntimo do nosso ser espiritual e foi isso as palavras que eles usaram para expressar o que eles sentiram, é este ardor no coração, quando Cristo abriu e explicava as Escrituras Sagradas. Que Deus nos ajude em nome de Jesus a amarmos essa Escritura. Esta revelação progressiva que já nos revelou, inclusive, o que vai acontecer nos dias vindouros da igreja, até o seu arrebatamento e até depois. Tudo que Deus quis revelar ao homem. E ele revelou até o fim que é o começo na eternidade. Aleluia. Ele revelou nessa palavra. Amemos a palavra. Nos deleitemos na palavra. Ensinemos a palavra. Meditemos na palavra e que ela possa cada dia arder, alegrar a nossa vida e o nosso coração. Amém.